Oba, 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 rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso período regencial, eu falei para vocês que a gente ia ver a partir de agora as rebeliões regenciais. Né? São rebeliões que ocorrem durante o período regencial. Tá? E a gente vai falar especificamente de 5. Hoje, nessa aula aqui agora, aula 27, aula 27, a gente vai falar sobre essas 3 aí, cabanagem, balaiada e revolta do Malês. E na próxima aula a gente fala da sabinada e da farroupilha, beleza? Então vamos lá, vamos entender primeiro por que, né, que vão ocorrer essas rebeliões. Qual o contexto em que elas vão acontecer, tá? A gente tem aí uma enorme insatisfação da população, né? Principalmente com a centralização do poder, a coisa da falta de autonomia suficiente para as províncias, tá? E com vários impostos que foram criados e com a dificuldade econômica de muitas províncias, tá certo? O interessante é que muitas dessas rebeliões contaram com grande apoio da população. Elas foram muito importantes, chegaram a proclamar repúblicas, né? O que podia ter mudado todo o território nacional hoje, né? O território brasileiro podia ser completamente diferente, tá? Aqui do lado tem um mapa que mostra aí onde ocorreram essas 5 principais rebeliões regenciais. Aqui o Grão-Pará, que era uma coisa só grande, a beça, depois aí virou vários estados. Né? Perceba que ainda não tem aqui, ó, o Acre, tá vendo? O Acre ele é comprado mais tarde. A gente tem aqui a balaiada, aqui o Grão-Pará, o Acre aqui. A gente tem a balaiada no Maranhão, na Bahia, que é um estado sempre muito efervescente. Tem a revolta do Malês e a sabinada. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul começa a farroupilha que vai até Santa Catarina. Você imagina que o Brasil podia hoje não ter esses territórios. Você imagina, né? E se talvez não tivesse tido esses territórios, né? Se algum deles tivesse separado, outros poderiam seguir o mesmo exemplo e fazer também rebeliões. Aí a gente tem a importância do Império, né? Porque já tinha tido a Confederação do Equador no primeiro reinado, essas rebeliões regenciais, depois algumas outras aí no segundo reinado, e a importância da família imperial aí do Brasil para a manutenção da unidade territorial do Brasil, né? A gente não ocorreu com a gente o que ocorreu com as colônias espanholas, que se tornaram vários países. Bom, vamos continuar aqui. A cabanagem. A cabanagem no Pará, ela recebe esse nome porque ela tem aí a grande participação da população que vivia numa pobreza e que moravam em cabanas, né? Cabanagem vem de cabanos, porque os cabanos moravam nas cabanas. E as cabanas são isso aqui, ó. Coisas que a gente conhece também, muito parecido com palafitas. Palafitas são essas casas suspensas, né, com madeiras. Por que elas são assim? Porque geralmente elas são próximas à água, tá? E essa maré, quando sobe, ela não pega a casa, tá vendo? Porque a casa já conta com essa subida da maré. Quando a maré tá baixa, ela fica, dá pra ver essas vigas aqui e tal, e quando a maré sobe, ela meio que se esconde, tá? Aqui no Rio a gente tem muitas palafitas. São casas ali próximos à margem desses pontos de água, tá? Então como é que surge essa cabanagem lá no Pará? Né? Vai durar 5 anos essa revolta. Ela envolve a população que vivia em grande pobreza, que vivia aí com muito problema de saneamento, né? E de problemas econômicos também. Então o que acontece? A gente tem o governo interferindo muito no comércio e na política do Pará. Tá? Isso irrita aí o pessoal do Pará, porque era uma colônia importante, exportava importantes
produtos para fora do país, e tinha ali, né, o governo se metendo na política, indicando presidente de província e taxando produtos e tal, e isso aumenta ainda mais a desigualdade. Tá? Eles vão se reunir aí, né, em torno desses cabanos, mas vão ser traídos, né, por vários líderes. Então a gente tem o primeiro líder da cabanagem, que depois acaba se associando à elite, né? Depois vai ter outro líder que também se associa à elite, até que a população se revolta de vez e o governo não quer saber disso, manda, né, tropas para ajudar na repressão, e essa repressão conta também com a ajuda dos latifundiários, né, que mandam seus soldados, seus recursos, né, a Guarda Nacional também para sufocar essa rebelião. Tá? E como é uma população pobre, quanto mais pobre é o alvo da opressão, mais violenta é essa opressão. Tá? E aí morreu 30% da população, aproximadamente 30% da população morreu nos combates aí dessa, como é que eu vou dizer? Dessa rebelião. Ok? Outra rebelião também importante acontece no Maranhão, é a Balaiada. Tá? E recebe esse nome também por conta dos participantes que faziam esses balaios, tá vendo? Balaio é esse cesto aqui. Eles carregavam esse balaio, certo? Então o que acontece no Maranhão? Há um declínio da produção de algodão do Maranhão, né? Quando os Estados Unidos, que concorria muito com o algodão americano, só que aí os Estados Unidos, durante a guerra de independência contra a Inglaterra, perdeu uma boa parte do seu mercado, porque a Inglaterra, em represália à guerra de independência, passa a comprar o algodão maranhense. Só que depois que a situação lá se acalma, a independência e tal, a Inglaterra também não vai ficar pagando mais caro o tempo todo. E aí volta a fazer comércio com o algodão americano, e o Maranhão se vê em dificuldades financeiras, ainda por cima com esses altos impostos que são cobrados. Tá? A outra coisa que alimenta essa rebelião é a grande pobreza que vivia aí a população livre, ex-escravos e tal, e dos escravizados também, que, né, além de serem escravizados, obviamente, são muito maltratados e têm péssimas condições de vida, tá certo? Esse pessoal se revolta, tá? Toma o poder, forma uma junta provisória de governo que chega a acabar com a Guarda Nacional para evitar a repressão, tá? E o governo, diante disso, destaca o Duque de Caxias, que é esse senhor aqui, ó, tá? Ele vai lá para reprimir essa rebelião, e também uma forte repressão com 12 mil mortos com as tropas imperiais que foram lideradas pelo Duque de Caxias, certo? Beleza, agora vamos para mais uma que talvez seja a mais impactante dessas, a mais importante talvez dessas rebeliões dessa aula que a gente está falando aqui agora de hoje, que é a Revolta dos Malês. Né, acontece na Bahia e tá 1935 aqui, não é, obviamente, é 1835, tá? Depois eu vou mudar aqui no arquivo que eu vou enviar para vocês do PowerPoint. Mas é 1835, obviamente. Então o que acontece ali? Os malês são africanos muçulmanos, tá? Foram alfabetizados, eles são alfabetizados, sabem ler, escrever, né? Em árabe. Tá? Tem a religião muçulmana como norteadora aí do seu comportamento, da sua conduta, dos seus valores, tal, e que foram escravizados na África e trazidos para o Brasil, mas eles têm uma outra consciência, né? Eles vão se revoltar aí contra essas péssimas condições de vida que eles tinham no Brasil, a violência do trabalho escravo, né? Porque a escravidão em si já é uma coisa violentíssima. Agora você imagina, além disso, você sofrer castigos físicos, né, ter péssimas condições de sobrevivência até,
É muito ruim. E além disso, sofriam preconceito racial, né? Mesmo os libertos, né? Sofriam esse preconceito racial e uma perseguição religiosa também. Lembrando que o Brasil é um país extremamente cristão católico nessa época. Então o muçulmano era visto muitas vezes como um infiel. Então havia essa perseguição aos costumes também, mesmo se o escravizado conseguisse a sua liberdade no Brasil, se tornasse um cidadão livre, ele continuaria convivendo com esse preconceito racial e com essa perseguição religiosa, né? Se organizaram, tá? Se organizaram, queriam tomar a cidade de Salvador, depois partir para o Recôncavo Baiano, que era uma região mais para o interior, onde tem muitos latifundiários, e eles não invadiram casas, não fizeram nada, eles se organizaram contra instituições mesmo de poder e que provocavam essas coisas negativas pelas quais eles estavam lutando contra, certo? Foi traído, obviamente, né? Inclusive por libertos, olha só, que denunciaram o movimento para os antigos donos. O cara tinha sido escravo, foi libertado e aí denuncia um movimento para o ex-dono. Ó, os escravos aí estão querendo fazer negócio, cuidado, né? Mas isso também foi muito motivado justamente pela orientação religiosa desses escravizados, né? Que tinham aí o medo, né, o desconhecimento e tal do que podia acontecer. Então não, né, reuniu muita gente, mas muitos escravos, mas muita gente também foi contra, até com medo do que poderia acontecer caso eles tivessem sucesso, tá? É possivelmente o maior levante escravista do Brasil, ou seja, liderado e organizado e feito por escravos, certo? É o maior da Bahia e provavelmente um dos maiores, se não o maior do Brasil, tá? Isso aí para falar de 3, rapidinho, né? A gente não pode se demorar muito. E vamos agora para a próxima aula, em que eu vou falar de mais 2 movimentos que também foram importantíssimos. Tá bom, galera? Então, ó, pega os exercícios aí, faz, confere, participa da live e vamos que vamos. Vamos lá, a gente não pode parar. Vamos seguir em frente, beleza? Então vejo vocês na live. Abração.